Boa noite de salvação em Cristo Jesus, né? Hoje é sábado e eu quero compartilhar com os amados, né? O Salmo 66, que é um salmo, né, que fala de gratidão, porque nós vimos muito aqui petição, né? Súplica, pedido de socorro. Na verdade, nós temos que agradecer muito ao Senhor, né? Ao nosso despertar pela manhã, né? O oxigênio, quantas pessoas não despertam pela manhã, né? O nosso caminhar, o nosso respirar, o nosso ouvir, né? Hoje eu ouvi uma palavra todos os dias na minha oração, eu agradeço ao Senhor pelo oxigênio, né? Que Ele sopra em minhas narinas todo dia, né? Só o fato de eu acordar e, né, eu sou grata ao Senhor, porque também se eu não acordar, eu não vou ter memória de que não acordei. Não é verdade? Se eu tiver alguma memória, foi que eu dormi e que não acordei, né? Mas o Senhor nos desperta a cada manhã, porque é um tempo determinado para todas as coisas, né? E o nosso tempo, o nosso chamado, o nosso tempo pertence ao Senhor. Que nós possamos ser gratos ao Senhor todo dia, né? Quantas pessoas que estão no leito de hospital, quantas pessoas que estão, né, numa cadeira de roda, quantas pessoas estão desempregada, não tem um salário, não tem um benefício, né? E nós temos que agradecer ao Senhor, não tem um prato de comida para comer, não tem um café da manhã, né, para se alimentar, não tem uma água para tomar um banho, né? Morador de rua vive em dificuldade, não tem um banheiro para fazer as necessidades. Então nós que temos um teto, temos, né, o nosso alimento, mesmo que não seja um alimento de qualidade, um alimento, mas é um alimento que nos sustenta, que nos dá vida, que nos dá vigor, que nos dá disposição, né, que sacia a nossa fome, porque o nosso corpo é uma máquina, precisa de alimento, assim como o carro precisa de um combustível para andar. Então nós temos que ser gratos ao Senhor por tudo, porque Ele nos abençoou com toda sorte de bênção, não é verdade? Hoje eu ouvi uma palavra maravilhosa, né, que fala exatamente da gratidão, porque nós não sabemos reconhecer a graça que o Senhor nos concede, né? Só o fato de estarmos de pé, nós já temos que agradecer ao Senhor. Tinha uma irmãzinha, né, que ela era cadeirante e eu, assim, me sensibilizava muito com ela, porque ela tinha filhos, tinha casa para cuidar, né? E muitas vezes, quando eu estava desempregada, né, eu me disponibilizava, né, a auxiliar na sua necessidade, né? Naquilo que ela fazia até com dificuldade. Ela varria a casa dela, fazia comida, botava roupa para lavar, tomava seu banho sozinha, se trocava, não dependia assim de ninguém, mas só o fato dela não ter a mobilidade de ir na rua, de ir no mercado, de ir fazer alguma coisa, né? Mas mesmo assim ela era grata ao Senhor, né? Então, que nós que temos tudo, que andamos, que levantamos, que temos o direito de vir, nós temos que ser gratos ao Senhor, né? E eu estava aqui, tem que ter uma palavra para compartilhar com os meus irmãos, já tem um tempo, né, que eu não tenho compartilhado, pois eu andei também, porque eu sou um ser humano como todo mundo, né? A gente tem problemas, tem situações que nos envolvem, mas assim, a obra do Senhor não pode parar, não é verdade? Muitas vezes a gente não tem um tempo hábil para fazer isso e muitas vezes nós desperdiçamos o nosso tempo, bem verdade isso, né? Com coisas que não acrescentam nada, né? Agora mesmo eu estava vendo um filmezinho, né? Que hoje é sábado, fui para a consagração de manhã, fiz meus afazeres, né? Mas ainda tem tarefa aqui para acumulada, né? Para amanhã, para segunda-feira, para fazer, né?
Porque se a gente também não tirar um tempinho, a gente não para, não é verdade? Então vou compartilhar aqui a palavra do Senhor que está no Salmo 66, que tem um título assim: Cântico de gratidão pelas obras de Deus. Cântico do Salmo para o cantor mor, né? Celebrai com júbilo a Deus todas as terras, cantai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor, dizei a Deus, quão terrível és tu nas tuas obras, pela grandeza do teu poder se submeterão a ti os teus inimigos. Toda a terra te adorará e te cantará louvor. Eles cantarão o teu nome. Vinde e vede as obras de Deus. É terrível nos seus feitos para com os filhos dos homens. Converteu o mar em terra seca e passaram o rio a pé. Ali nos alegramos nele. Ele domina eternamente pelo seu poder. Os seus olhos estão sobre as nações e não se exaltam os rebeldes. Bendizei povos, o nosso Deus, e fazei ouvir a voz do seu louvor. Ao que sustenta com a vida a nossa alma e não consente que sejam abalados nossos pés. Pois tu, ó Deus, nos provaste, tu nos afinaste como se afina a prata. Tu nos puseste na rede, afligisse os nossos lombos. Fizeste com que homens cavalgassem sobre as nossas cabeças. Passamos pelo fogo e pela água, mas nos trouxeste a um lugar de abundância. Entrarei em tua casa, com holocausto e pagarei os meus votos, os quais pronunciarão os meus lábios. Falou a minha boca quando estava na angústia. Oferecer-te-ei holocausto gordurosos, com incenso de carneiros, oferecerei novilhos com cabritos. Vinde e ouvi todos os que temeis a Deus, e eu contarei o que ele tem feito à minha alma. A ele clamei com a minha boca, e ele foi exaltado pela minha língua. Se eu atender à iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá. Louvado seja o nome do Senhor, né? Muitas vezes, aqui, né, no versículo 18, está dizendo: se eu atender à iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Porque muitas vezes nós até, né, imaginamos coisas que talvez não sejam boas para o nosso próximo, porque nós temos que pensar no bem comum da nossa família, né? E aquilo que é bom para nós, com certeza é bom para o nosso próximo. Mas nem todos pensam assim da mesma forma. Continuando aqui, tem mais 2 versículos. Mas, na verdade, Deus me ouviu, atendeu a voz da minha oração. Bendito seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem desviou de mim a sua misericórdia, né? Porque o que Deus se agrada é quando nós confessamos, né? Porque nós somos seres humanos, nós somos carnais, nós vivemos, né? Nós não somos um ser celestial, nem somos um ser espiritual, nós somos seres carnais, seres humanos, e estamos propensos, né, a pecar, a pensar, né? Mas Deus nos concedeu a sabedoria, nos deu entendimento, né? Nós cremos nele, nós o aceitamos como nosso único Salvador, e a misericórdia dele tem nos alcançado todo dia quando ele sopra o oxigênio nas nossas narinas, quando nós nos despertamos pela manhã, depois de uma noite cansada de trabalho, ele renova as nossas forças, porque ele tem cuidado de mim e de você. Então, nós temos que aprender a ser gratos ao Senhor, ser fiel, né? Ser fiel no pouco, que muito te acrescentarei, né? Que o Senhor venha abrir os nossos olhos e o nosso entendimento para a sua palavra, né? Porque, como disse o pastor hoje, né? O Senhor nos dá instruções. Ele disse instruções, mas o Senhor nos ordena. E nós temos que
buscar entender, pedir ao Espírito Santo que nos dê o entendimento, que nos dê o discernimento da sua palavra e que nós venhamos obedecer, né? Porque obedecer é estar debaixo da autoridade do Senhor Jesus, né? Que nós somos servos, Ele é Senhor, então nós estamos debaixo do seu senhorio, então nós devemos obedecer, porque nós não alcançamos, né, as bênçãos, porque nós não seguimos as instruções, porque bússola, né, para nos guiar. O que a bússola faz? Dá instruções. É isso que Jesus está fazendo conosco, né? Nos dando instruções, nos ensinando, nos guiando, nos orientando, né, pelo caminho certo. Quer vitória, né? Geme e chora? Não, quer vitória? Vai aos pés do Senhor, faça a coisa certa, obedeça. Siga as instruções, a orientação de Deus, né? Que você vai ter a vitória, vai ter a abundância, aquilo que almeja o teu coração. Mas tem um porém, há um tempo determinado por Deus entre os céus e a terra, né? Há um tempo determinado para todas as coisas acontecer. E muitas vezes o tempo do Senhor não é o mesmo tempo para nós. Quer dizer, um dia para Deus é um ano para nós, assim, fazendo uma comparação. Então, que nós possamos, né, entender, né, e esperar no Senhor, né? Nós estamos passando por uma crise terrível no nosso país, e muito desemprego, né? Muitas fábricas passando, então nós temos que confiar em quem? Nós temos que buscar o que? A orientação do Senhor, nós temos que buscar a proteção do Senhor, porque Ele é o guarda fiel, Ele é o guarda de Israel, é Ele que cuida de mim e de você, né? É Ele que cuida da nossa casa, da nossa família, né? Da nossa parentela, é Ele que nos sustenta, Ele é o Senhor e nós somos servos. E nós temos que obedecer, né? Porque o alfabeto do crente, eu aprendi que é obedecer, né? E muitas vezes o alfabeto do mundo é A, E, I, O, U, né? A, B, C, D, e o do crente é obedecer, né? Nós temos que procurar andar no equilíbrio, né? Quem anda de bicicleta, quem anda de moto, tem que ter equilíbrio, então nós temos que ter equilíbrio, sensibilidade para ouvir e atender, a obedecer, né? E seguir as instruções, para que nós sejamos mais que vencedores, né? Porque hoje a palavra que o Senhor me deu, né? Ide e pregai ao Senhor, né? O evangelho a toda criatura, porque Ele disse que nos deu poder, Ele nos revestiu de autoridade e poder, né? Por que nós não fazemos? Porque nós não obedecemos, porque nós somos rebeldes, porque nós não temos a fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se crê. Muitas vezes nós estamos querendo ver o sobrenatural, mas nós não estamos crendo. Como é que você vai ver se você não crê? Se o firme fundamento, né? A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se crê. Então temos que crer para poder ver o sobrenatural. Primeiro nós temos que crer, depois nós veremos o sobrenatural de Deus em nossas vidas. Amém? Uma boa noite de salvação. Jesus abençoe a tua casa, a tua família, a tua noite, o teu dia, o teu descanso. Que Deus te dê uma noite maravilhosa, né? Um sono reparador, né? Que você acorde disposto, que amanhã é dia de adorar o Senhor, né? Vá para suas igrejas, para a EBD, vá buscar o Senhor enquanto está perto, enquanto se pode achar. Amém? Deus abençoe a tua vida e a minha também.